Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live, esse bate-papo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre políticas públicas para a pessoa idosa, com alguém de extrema competência no assunto. Eu quero já convidar Daniela Cova, fazer o convite para que ela participe conosco. Só um minuto. Deixa eu fazer o convite aqui para a Dani. Deixa eu ver aqui. Fiz o convite para a Daniela para a gente começar nossos minutos aqui de conversa. É só a Daniela agora aceitar para a gente iniciar. Pronto. Olá! Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui conosco. Nesse momento, a gente tem alguns minutos. Na verdade, certamente vai correr muito rápido, porque o tempo é curto. E eu sei que será alguns momentos de bastante conhecimento, troca de saberes nessa manhã. Inicialmente, eu quero me apresentar. Eu sou Perla, assistente social da Capemisa. A Capemisa Social é uma instituição sem fins lucrativos, inscrita nos conselhos como entidade de assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro. Nós estamos hoje atuando em assessoramento técnico a 42 instituições em todo o Brasil, e além da obra Fabiano de Cristo também, que está em todo o Brasil. Quero já agradecer a Daniela pela participação, em nome da nossa presidente, Janete Cerqueira. Ela está no Rio. Hoje, a sede ela está localizada no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui em Salvador, com uma filial que está localizada no Lar Fabiano de Cristo. E se vocês tiverem alguma necessidade, estamos à disposição de vocês. Bem, quero apresentar a Daniela Cova, assistente social, servidora pública. Hoje ela faz parte da assessoria técnica do Conselho Municipal do Idoso. E nós vamos trabalhar esse tema hoje sobre políticas públicas para idoso. Antes de Daniela falar, eu gostaria de externar a minha satisfação em tê-la aqui conosco nessa manhã. Tive o prazer de participar de alguns momentos com Daniela, onde eu sempre fiquei muito encantada por quando Daniela começa a falar, ela traz tantas coisas bacanas, tantas coisas novas, tantas curiosidades, tantas verdades. Alguém que já está na assistência há um bom tempo, já passou por vários setores da assistência, então ela tem assim, bastante propriedade. Quando você toca num assunto pequenininho com ela, ela expande aquilo para tantos direcionamentos, e isso nos faz nos sentir honradas em tê-la você conosco aqui, Dani. Então, eu queria deixar com você agora esse momento para que você possa falar um pouco sobre a política de assistência para a pessoa idosa. Atualmente você está atuando nessa área. As dificuldades que temos enfrentado, os avanços, né? Todas as questões da pessoa idosa nesse momento. Eu agradeço, né, pelo convite. É um enorme prazer estar falando sobre essa política, né, sobre política para a pessoa idosa. Para mim, é uma nova realidade. Eu já transito na política de assistência há muito tempo. Hoje, no Conselho do Idoso, né, a gente tem que se debruçar cada vez mais sobre a questão da pessoa idosa, né? E do momento que você fez o convite, várias reflexões vêm à mente da gente, a gente vai vendo textos,
e realmente fica uma certeza cada vez maior de que o nosso país, infelizmente, não consegue ter uma visão ainda da importância da pessoa idosa. Para muitos, ainda o idoso é o final, é o ponto final dele, da vida. E que basta algumas poucas coisas, porque aquilo está se encerrando. Ele não vai produzir mais para o país, ele não vai trazer mais efeitos. Ao contrário de outras culturas, principalmente a cultura oriental, né, onde o idoso é reverenciado pelo ponto de todo o conhecimento que ele adquire através de sua vida, né, e que pode passar essa experiência para os mais jovens, para a população de modo geral. Então, o que a gente vê em relação a avanços do idoso é tudo muito novo, né? Talvez o marco maior que a gente tenha mesmo em relação ao idoso começa na Constituição Federal em 88, né? Se a gente não 88 está ali perto, quando a gente vê algumas outras políticas, né, com muito mais tempo, ou do que nasce de 88, mas fortalecida, né, nesses anos muito mais rapidamente, né? Depois de 88, aí em 94 a gente tem a Política Nacional do Idoso, né? Sim. E aí a gente vai ter o Estatuto em 2003. E de lá para cá, o que a gente tem, né? Pouca coisa que a gente encontra, são pequenos braços, pequenas coisas que vão acontecendo, mas que não tem o mesmo peso. Imaginar, a primeira Conferência Nacional de Idosos é 2006, né? Aí estamos em 2020, são 14 anos, quer dizer, o espaço de discussões de direitos dessa pessoa. Dentro da assistência social, óbvio, entendendo que a assistência hoje a gente fala, e acaba-se os segmentos e a gente fala do conjunto de atendimento, pensando em família, mas aí a gente tem que trazer um outro dado, o percentual de idosos que são os chefes dessas famílias ou que representam financeiramente o comando dessa família, né? Cada vez mais a gente vê que avós são quase mães de netos, porque esses filhos reproduzem, nascem os filhos, saem e as crianças não saem da casa da avó, ou os filhos continuam juntos, mas não mantém, não faz a função mantenedora, nem econômica, nem emocionalmente. Que isso é uma grande realidade, né? Então, ou o outro ponto que é talvez que eu acho que é o pior, é esse idoso ter o seu benefício, o benefício manter toda a casa e ele ser colocado em um abrigo público ou um abrigo que ele não pague e o benefício estando com a família, ou parte desse benefício, muito pouco vai para o abrigo e outra parte fica sendo tido com a família, ou dentro da própria casa, o mínimo do mínimo esse idoso não recebe, né? Isso remete, mais uma vez, àquilo que eu falei no início, a falta de respeito ao idoso, né? Talvez se a gente vivesse numa cultura diferenciada, muitas dessas coisas, todas as políticas que precisam ser implantadas, elas não precisariam, porque a gente respeitaria o idoso enquanto cidadão, a gente não precisaria dizer uma lei que o idoso tem que ter prioridade na fila. Naturalmente, as pessoas dariam a prioridade ao atendimento do idoso. Porque tem uma outra diferença também
o país da gente é um país de muitas leis, é um país de descumprimento de leis. Eu mesmo enfrentei um descumprimento enquanto fui levar minha mãe, que é idosa, a um banco onde dizia que para idoso, nesse momento de pandemia, ele seria aberto às 9 horas. Abriu às 9h30, porque eu tive que protestar, falar do estatuto, falar que estava lá no site do banco, mas o que eu vi foi pessoas idosas numa fila em conjunto com outras pessoas, sem prioridade de atendimento, né? Dizendo que é por conta da pandemia. Paciência que estamos numa pandemia, paciência que tem que ser, que os funcionários têm que ter revezamento, mas de verdade ali deveria ter a prioridade do idoso, sim. Se você não pode, coloque cadeira, crie estratégia, mas o idoso, mais uma vez, é visto como um custo, não como um benefício, como algo mais. E ele é visto institucionalmente, ele é visto também pelas pessoas de forma pessoal, também como um custo, né? Mas a realidade do país da gente não vai permitir mais isso, né? Pegando em números, né? Em 2018, já éramos no Brasil 32.860.000 idosos, que representava 15,7% da nossa população. Isso no Brasil. Né? Sim. Na Bahia, 2.100.000, 14% da população. E em Salvador, 489.000 idosos, 17% da população. Seremos quantos daqui a 20 anos? Porque a população está envelhecendo e vivendo muito tempo. As pessoas viviam há 30, 40 anos atrás, as pessoas morriam muito aos 60, as pessoas estão morrendo aos 80, estão vivendo de forma até com uma qualidade melhor até os 70, muito ativo aos 70 anos, aos 80 anos. Então, a tendência é que se viva mais, porque a ciência está aí, se tem novos medicamentos, se tem tecnologias que avançam para isso. Então, temos que, como obrigação, pensar como vamos atender essa população, né? A política de assistência, ela traz, dentro da proteção básica, né, os atendimentos desses idosos no CRAS, né, dentro do grupo familiar, ou ele sendo o chefe daquela família, ou fazendo parte daquela família. E o profissional que atende no CRAS deve ter um olhar assim aguçado sobre esse idoso, né? Como muitas vezes tem sobre a criança e o adolescente, muitas vezes é visto se tem uma violação de direito da criança e do adolescente, e passa-se, às vezes, ao largo, né? Sobre as violações de direito do idoso, né? Sobre a qualidade de vida do idoso, sobre o que mais pode ser ofertado ao idoso. Você tem isso de convivência para o idoso, em que eu acho que tem o que está escrito na política, ela é muito interessante, a proposta ela é interessante, porque quebra a história de que estamos ofertando atividades recreativas ou lugar de crochê, lugar do idoso bater um papo sem contextualização. É um espaço que receber a cidadania, que ele é cidadão, que ele é sujeito de direito, ele pode continuar com a vida útil, né? Que o que ele aprendeu é importante, que ele pode passar para outras gerações, né? Por isso você tem, inclusive, as atividades intergeracionais, né? Mas, como eu digo, tudo isso está escrito na política.
política. A gente tem, em dados momentos, um distanciamento dessa execução. Dani. Né? Pois não. Dani? Estou te ouvindo. Eu gosto muito quando você fala sobre isso e eu queria conversar com você sobre esse ponto que você falou, que eu acho que é extremamente importante. O que você está falando e que a gente consegue também perceber, não sei se eu estou equivocada, é que a teoria, ela existe e ela avançou um pouco. A gente consegue perceber, né? Os serviços, a tipificação fala dos serviços de convivência para a pessoa idosa, né? O que você falou sobre a valorização, o envelhecimento saudável. Na prática, a gente percebe que a gente tem essa dificuldade. Não sei se por falta de a questão cultural, né, como você apontou, talvez seja uma questão realmente de cultura. Porque se a gente não tivesse essas legislações e tivéssemos uma cultura mais organizada, mais sensível, mais focada nesses valores, talvez a gente não visse tantos maus tratos, né? Eu falo maus tratos em todos os sentidos, né? Como uma pessoa idosa vai a um banco, ou ela pega um ônibus, um transporte público, e ela fica em pé, ou então quando ela entra no transporte público, o pessoal já grita de lá. O que é que esse povo tem na rua? Isso independente de pandemia, né? Então, acho que você fala muito bacana sobre isso, que a gente talvez tenha avançado um pouco na teoria, mas acho que na nossa prática, talvez uma questão de informação, não sei. Como eu disse, né? As propostas de execução de serviço, elas sempre são muito bem escritas. A gente tem, eu vejo 3 problemas para a execução. O problema cultural, como você falou, que vai desde o próprio idoso, que também não se sente cidadão de direito, né? E toda a comunidade que não vê esse idoso como um cidadão de direito. Quem está executando esses serviços, desde quem está executando no serviço público mesmo, né? Quem vai direcionar, como vai acontecer. As instituições, às vezes, muitas vezes também como propõem. E aí a gente está falando mais. E também a organização do profissional. O profissional que vai executar isso. Qual é a visão desse profissional sobre o envelhecimento, sobre os direitos do idoso? Será que muitas vezes ele também não pensa, só estamos dando uma atividade para tirar esse idoso da casinha, para ele ter alguma coisinha para fazer? Então, na hora que eu equivocadamente penso dessa forma, eu levo esse pensamento para a instituição que vai executar, eu levo o pensamento para a unidade pública, e realmente a coisa menor acontecendo, né? O idoso não consegue se ver sujeito de direito, não consegue chegar nessa hora, como eu dei o exemplo da fila do banco. Tinha muitos idosos na fila. Foram 2 vezes seguidas esse processo no banco, e as 2 vezes eu fiz um movimento, e na primeira vez foi minha mãe, inclusive, que ela fez assim: olha, eu sou idosa, tenho tantos anos, tenho problema de coluna, você vai providenciar uma cadeira para eu sentar. E aí o cara imediatamente providenciou a cadeira, porque ela mostrou que ela conhecia qual era o direito dela. Mas o direito dela. Sim. Estavam na fila lá, com o direito violado, né? Porque a legislação diz que ele tem prioridade, que o atendimento não pode passar de 30 minutos, mas não acontece. Ah, mas é pandemia. Ah, mas ele não tem funcionário. O banco resolveu reduzir. O banco cria estratégia, né? Mas isso só acontece, o que a gente vê na maioria das vezes eu não sei,
eu não posso exigir. Nesses espaços, eu acho que a assistência social, ela tem um papel fundamental nesse sentido, porque ela é um espaço que fala de garantia de direitos, né? O serviço de convivência, mais do que ser um local onde ela pode fazer uma atividade, ela entender quais são os direitos dela, o que é que ela pode, como ela fazer, aonde ela buscar, como ela se movimentar e como ela continuar como parte ativa de uma comunidade. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o idoso é quando ele torna-se, talvez seja muito forte dizer isso, mas um objeto de decoração dentro de um espaço. Ele está lá. Sim. Não, você pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Mas também não diz, tá, tudo bem, o idoso já tem uma certa idade, não é o ideal mexer no fogão. Mas ele pode ter outras etapas antes de cozinhar e colaborar com a casa. Mesmo que a comida esteja 100% bem feita, mas ele teve o prazer de fazer alguma coisa. Não o idoso sentado vegetando, né? Ou o contrário, né? Sendo completamente explorado. O idoso não tem mais condições físicas, mas ele tem que fazer porque é a única pessoa que faz. Se ele não fizer, a casa não é limpa, não existe alimento, nada disso. Então, são extremos que se vive e que essas pessoas vivem dentro desses extremos porque não conhecem seus direitos, porque não têm seus direitos respeitados e não sabem como dar voz a esse direito, né? Acho que o serviço de convivência é um grande espaço para que esse povo possa conquistar, né? Como dentro do CRAS também, tá? No caso das violações, ainda os CREAS, né? O atendimento no CREAS, ele é fundamental, né? Na experiência que eu tive na proteção especial, a gente viu um número de denúncias que ocorrem no Disque 100 contra idosos, né? E quando você vai verificar, pelo menos 70% são denúncias verdadeiras. Tem os trotes, tem denúncias outras que são geradas por guerra, um filho brigando com o outro e inventa a história por diversos tipos de disputas que há. Mas o que a gente vê, mesmo nessas denúncias que são disputas entre irmãos ou parentes, você vê sim uma violação, porque você vê o idoso sendo desrespeitado, ou porque um pega dinheiro, o outro quer pegar também o dinheiro do idoso, ou porque ocupa a casa, o outro também quer ocupar. Mas, para mim, o mais doloroso nos processos das denúncias são as denúncias de abandono emocional. E aí eu lembro de uma fala de um promotor, né, idoso, questionando, aí ele, esse idoso, em relação à família que não dava atenção, ele disse, olha, eu posso obrigar que esse filho dê um recurso financeiro, né, eu posso fazer mais a parte emocional, não tem como. Eu não tenho como obrigar um filho a dar carinho, um filho a dar atenção, né, a um idoso. Não tem como você vai dizer, olha, toda semana você vai ter que fazer uma visita ao seu pai. Tudo bem, ele vai na casa e senta. Continua. Talvez seja muito pior, porque esse idoso sabe que foi só uma obrigatoriedade, que não há uma relação afetiva nisso, né? Mas o CREAS pode ajudar nesse sentido, né? Dani, Constituir relações. eu disse que sim. Diz que sim. Você
você orientaria? Alguém tentou fazer uma pergunta assim, mas eu entendi a pergunta porque ela já tinha conversado comigo pelo WhatsApp, sobre a questão realmente de maus tratos com o idoso. Qual seria o caminho o mais fácil e o mais eficaz? A gente tem como fazer denúncia, é preferível fazer no Disque 100 ou na delegacia do idoso? Eu acho que pode ser feito dos dois caminhos, porque o 100 ele aciona todos os órgãos que estariam envolvidos, né? Vai acionar também o Ministério Público, para além. Porque a gente está falando de uma realidade hoje, né, aqui em Salvador, que é a dificuldade da delegacia do idoso. A gente tem uma delegacia que não está bem estruturada, que em muitos casos está ainda não sendo apurada. Aqui no Conselho do Idoso a gente recebe as denúncias também. E a gente esclarece a quem faz, que a gente não apura a denúncia, que a gente não tem e verificar, porque aqui o que a gente vai fazer é um encaminhamento onde quem pode apurar a denúncia. E eu acho que, assim, quanto mais dados se tiver para fazer denúncia, melhor. Lembrando de coisas assim, quando se fala de exploração econômica, principalmente, e essa exploração econômica acontece dentro de casa, com um membro muito próximo do idoso, a tendência é de que esse idoso, no momento da apuração, ele negue. Sim. E o principal dele é o medo. O medo de ser agredido, se essa, por exemplo, é um filho que é envolvido com drogas, o medo desse filho ser preso é real. Um filho, um neto, é real o medo em relação a questões que venham, questões judiciais, porque a gente tem que entender que tem um laço afetivo. Pode ser o violador, a gente vê que não só com denúncia de idosos, mas de violência de mulheres, de crianças e adolescentes, que acontecem por membros da família, né? Pessoas próximas. E o laço afetivo, ele existe. Muitas vezes o idoso pensa assim, é ele e aquele filho só que de alguma forma agride. Aí fica pensando assim, mas e se ele for preso? Quem vai ficar comigo? Às vezes, E para onde eu vou? Eu vou para um abrigo? Isso. Eu vou perder a minha casa? Porque, gente, esse é um outro serviço, né? Que é o acolhimento institucional para o idoso. É uma alternativa? É uma alternativa, sim. Mas a gente deve pensar que vamos fazer uma coisa assim. A gente tem a casa da gente, um espaço, e alguém diz assim, olha, tem uma casa ali coletiva em que você vai pagar menos, você não quer ir? Porque, pensando no idoso de baixa renda, ele vai para espaços mais atrativos. Se o idoso tiver um bom poder econômico, existem amigos que quartos individuais, ou que a vida dele, se ele tiver uma vida ainda ativa, ele consegue se manter. Mas pense, você vai dividir um quarto com mais 2 pessoas que você nunca viu na vida, que pode ter hábitos completamente diferentes do seu, ou seu, né? Incomodar aquelas outras pessoas. Se forem 2, vai ser ótimo, né, Dani? Se forem 2, vai ser ótimo. Eu estou falando porque a gente que é o que a resolução diz que deve ser. Que deve ser. A gente sabe que alguns são 6, são mais, né? Verdade. Mais pessoas no mesmo cômodo, sem muito espaçamento para se deslocar. Basicamente, verdade. Entre as camas, né? Verdade. É uma alternativa, sim. O idoso está dentro de uma casa, morrendo, né, em cima de uma cama, sem cuidado nenhum. Então, mas o idoso que está lúcido, que tem o seu espaço,
pode ser um fator, inclusive, para acelerar a morte desse idoso. E perder a sua relação com sua casa, perder a sua relação com a sua comunidade. Porque, de um modo geral, essas pessoas moram muito tempo na comunidade, a vizinhança conhece, né? Sim. Na casa de uma fulana, você chega para saber, normalmente, locais que moram idosos, tem uma relação. Sim, né? Uma referência forte. Né? Então, isso é complicado, você dizer, não, tira. Eu acho que as coisas têm que ser pensadas, conversadas, né? Eu sempre, quando falo assim, não, o idoso vai no abrigo. Alguém me diz, não, porque eu vou colocar meu pai no abrigo. Você já conversou com ele? Se essa é a alternativa que ele aceita? Será que aceita? Né? É mais um serviço ligado à assistência social, que eu acho que não deve ser uma realidade de Salvador, deve ser uma realidade em todo o Brasil. O número de instituições que realizam acolhimento institucional, um levantamento que a Secretaria sempre fez nesse momento de pandemia, para fazer a doação de gêneros, de material, foram 77 unidades. No Conselho de Assistência, só tem 17 registradas. Enfim, tem 60 que não tem nenhum registro. E seguramente 50% dessas 60 são completamente irregulares. Porque a gente está falando de 60, tem entidades que são privativas, que não estão ligadas à assistência, quer dizer, fazem um serviço de assistência social, mas não é filantrópica, né? Então, ela não tem a necessidade de registro. Ela sofre o controle, mas ela não tem necessidade de registro. Mas o que a gente vê, as denúncias chegam de abrigo que abre a porta, apodera-se do cartão do benefício do idoso, que o idoso não tem nenhum cuidado com ele, que não tem uma equipe mínima, que não tem condição de higiene. E quando vem uma denúncia, o que ele faz? Ele fecha aquela casa e abre em outro bairro. Eles ficam mudando-se de lugar, né? Porque realmente é um lugar de ganho de dinheiro, não de atendimento idoso. Isso é terrível, muito difícil. Imagine, eu entendo, e eu vou dizer, até entendo, às vezes, o desespero de algumas famílias que perdem a função de cuidar do seu idoso. Né? Você imagine uma filha que more ela e seu companheiro, os dois trabalhando, e o idoso sozinho em casa, que tenha uma dificuldade de locomoção. Eu conheço um caso assim que a idosa foi para o abrigo. Ele era motorista, inclusive, lá da secretaria. Ele trabalhava, a esposa trabalhava, e a mãe dele era cega. E nessa coisa deles saírem, houveram alguns acidentes com essa idosa. Sim. Ele colocou realmente a mãe no abrigo, assim, como a última alternativa. Mas o que ele fazia? O acerto é sábado e domingo, ela ia para casa deles. Ela vivia de segunda a sexta-feira, porque não tinha uma outra alternativa para isso. Mas foi uma coisa que conversou-se com a idosa, viu a condição, não se abria mão. Quando eles podiam, né, que é importante, durante a semana tinha uma folga, iam visitar, sabe? Isso é exceção. Mas o que a gente vê, infelizmente, é a ida do idoso ao abrigo e meio que um abandono, né? Uma visita mensal para lavar o dinheiro, para uma pouca bobagem, né? Ou às vezes passa semanas, ou onde focou, né? Mas como às vezes o corpo do abrigo precisa de mais informações, não dá.
saúde, esse é uma coisa inevitável em acolhimento. Sim, sim. Pois é. E aí, assim, tem um outro serviço. A gente não faz ainda, assim, pelo menos porque eu tenho um conhecimento na assistência, que é o atendimento em domicílio, né? Na proteção básica para a prevenção de rompimento de vínculos. E se a gente tivesse estrutura para esse serviço, né, para a pessoa idosa e porque ele é um serviço para a pessoa idosa e pessoa com deficiência, né? Se a gente tivesse esse serviço com uma execução muito boa, ele seria fundamental para a gente diminuir muitas violações de direitos, seria importante garantir que às vezes você tem... Eu lembro de um caso que aconteceu em 2009, 2010, né, numa história assim, chegou uma denúncia de que os idosos eram explorados por um sobrinho. A gente foi fazer uma visita, né, na situação. Qual era a história? Eram dois idosos cegos, né, dois deficientes visuais, que esse sobrinho, coitado, ele antes de sair para o trabalho, deixava o café da manhã desses idosos, deixava o que eles iam comer e depois, à noite, voltavam, né? Fazia asseio idoso. Ele não sabia que esses idosos poderiam ter acesso ao BPC. Esses idosos não tinham nem benefício, né? Aí a gente conseguiu o benefício de idoso, colocou esse idoso num abrigo, para depois conseguir o benefício da idosa, que a idosa tinha problema de documento, que também foi com abrigo. Imagine. É incrível, mas infelizmente muitas pessoas não conhecem nem direitos mínimos que existem, né? O benefício de prestação continuada, né? Auxílios que existem. As pessoas pensam só no Bolsa Família. O que mais tem quando se faz um cadastro único, né? A questão da luz, desconto de luz, a série de benefícios, né? Quando você tem um cadastro único. E, infelizmente, existem famílias, existem pessoas que nem esses direitos, que nem esses serviços existem, né? Acho que com a descentralização da assistência através dos CRAs, isso já foi minimizado, né? Mas ainda existem famílias que estão lá dentro das suas casas, né? Que nem saem em busca dos seus direitos, né? Por que isso? A gente não consegue ainda ter uma integração bacana entre a assistência social e a saúde e a educação. Se a saúde e a educação entendessem a assistência social melhor, não vindo apenas com manda para lá que é pobre, que vai dar cesta básica, manda para lá porque vai receber um auxílio, mas entender que eu verifico que tem algo de errado com essa família, eu posso articular com a assistência para garantir o direito, né? Eu acho que a educação, então, essa integração seria muito mais... seria fantástica a palavra, porque o professor está na sala de aula, acompanha aquele aluno. O professor pode estar verificando questão de trabalho infantil, a questão da desnutrição, porque isso vai chegar na família. E como a gente tem visto assim, e o idoso tem isso aonde? Pode ter certeza que 60% dessas crianças que estão na escola tem um idoso dentro de casa. Se não tem um idoso dentro de casa, tem um idoso por trás dele, às vezes na casa ao lado, né? Ou na casa em cima, né?
Então, a avó está embaixo, os filhos estão, o filho está em cima, que esses netos estão lá. E na hora que você vai atender, um CRAS vai atender, ele tem que atender o todo da família. O CRAS, ele houve uma violação de direito da criança, mas na hora que uma mãe senta na frente de um assistente social, um psicólogo, para falar, se ele tem confiança, recebe espaço de garantia de direito, ele não fala só dessa violação, ele conta o todo. E aí volta aquela fala que eu falei atrás, qual o olhar que esse profissional tem sobre o idoso, sobre o todo da casa. Às vezes a pessoa não fala de uma forma direta, né? Não diz assim, eu passo fome. Sim. Ou eu não tenho comida. Mas ele conta histórias que você percebe, não, essa família ela não se alimenta de forma regular. Ou essa família não consegue... por que comer? Ah, não, ele não tem droga, porque ele está fraquinho. Está fraquinho por quê? Se eu estar fraquinho e morro, as pessoas... Então, se o menino não come, será que o idoso come? Como dormem as pessoas? Né? Tem uma política que a gente, às vezes, deixa muito... Duas políticas que para o idoso a gente deixa, às vezes, muito segundo plano, saindo da assistência social e do tripé, né, educação e saúde, que é a política de mobilidade e a política habitacional. Quando se mora muito mal, vive-se muito mal. Né? Eu moro numa casa, como vivia o pessoal da Guerreira Zeferina, nas casas de plástico, madeira, metros quadrados que você não entende aquela arquitetura, como as pessoas dormem. Eu já fiz visitas no departamento profissional, que eu olhei para casa e perguntei como vocês se organizam para dormir. As pessoas botavam o colchão até a porta da rua para poder dormir. Então, os móveis tinham que ser empurrados para arrumar, né? O que podia ser empurrado para arrumar. Como uma pessoa pode ter qualidade de vida vivendo dessa forma? E no caso do idoso, a questão da mobilidade. Né? Se para nós que somos um pouco mais jovens, andar na rua com ônibus cheio, com calçamento ruim, né? Sem faixas de pedestre que são respeitadas. Imagine o idoso que se locomove de forma normalmente mais lenta, atravessando a avenida, onde a faixa de pedestre não é respeitada. E aqui você bota o pé, parece que a galera acelera, né? Para não deixar você... É uma coisa de educação, né? Disputa. O ônibus, né? De como esse ônibus de como se chega. Às vezes a gente fala assim, hoje a história da integração. Hoje a gente solta de um ônibus, pega o metrô e pega outro ônibus. Será que pro idoso... E aí, tem gente que está se divertindo, é aquilo que você falou, Perla. Está indo passear. Será que ele tem a força física dele? Não se desgasta nesse deslocamento. E o tal do passeio, de ver ser passeio, de ver ser uma alegria, é um desgaste? Né? Porque se você vai em boas condições, você chega, eu fui até uma praia. Aí eu tomei meu ônibus, cheguei até minha praia de uma forma agradável, eu sento e eu curto a praia. Mas não, eu tomei um ônibus, tomei um metrô, tomei um ônibus e tudo cheio, e chega até a praia. Eu já chego não muito disposta naquele local. Metade da minha alegria, metade do meu prazer foi consumido nesse percurso. Né? Sim.
E como, falando assim, a questão em bairros populares, para a população, cadê os passeios para que essas pessoas andem? A gente observa que vocês estão cheios, ambulantes, e o idoso anda onde? No meio da rua. A tendência são acidentes. Aí, ponto adiante, esse idoso sofre acidente e vai para um hospital. Tá? Como atendimento? Espera-se o quê desse atendimento? Qual o direito que esse idoso tem em relação ao acompanhante? Muitos não sabem, outros chegam lá, falam, mas não tem a força da fala, o próprio acompanhante. E a gente vê solto, né? Eu lembro de uma cena que eu fiquei assim, estarrecida. Corredores do Hospital Roberto Santos, lotado. E aí chega a menina servindo a refeição, uma pessoa idosa, quando ela deu, a colher caiu no chão. A acompanhante da idosa não estava no momento, né? Pediu para a pessoa, não tem outra não, pega aí e veja o que você vai fazer. Caiu no chão de um hospital, a colher desenrolada, né? Minha mãe estava ao lado, a minha mãe pegou a colher que meu pai ia usar, deu de outra, falou, olha, ele já usou aqui, higienizou e entregou. Quando a acompanhante chegou, minha mãe relatou o fato, né? Sim. Isso é realidade. O idoso vai para lá e aí vamos tratar de uma outra realidade. O idoso que usa o sistema público nem sempre tem um acompanhante para ficar, porque esse acompanhante tem que buscar a sua sobrevivência. Ou ele está no mercado informal, ou tem um emprego. Que não pode abrir mão. E não pode abrir mão, porque é uma coisa que é bem interessante. Eu uso sempre esse exemplo. As pessoas que são diaristas, que são empregadas domésticas, né? E aí os patrões falam de direito, porque tem direito, porque eu tenho direito. E aí quando ela diz assim, olha, eu vou precisar acompanhar minha mãe. Não, você não pode faltar aqui na minha casa, não. Sim. Eu falo em garantia de direito na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal, né? Eu não admito que essa pessoa saia para cuidar do seu idoso, então, o que quer que seja. Sim. Essa pessoa eu sou sujeito de direito na minha boca, mas nos meus atos não. Então é a realidade de que esse idoso termina sendo abandonado em hospitais, entre aspas, né? Porque a família não tem condição, né? E aí volta sempre aquele ponto, a questão cultural, como entendemos o idoso, mais do que isso, como entendemos o direito do cidadão, o direito do ser humano, né? Porque enquanto a gente continuar tendo uma visão individualista nos processos, a gente vai precisar de ter muitas leis, né? A gente vai precisar de ter muitos artigos na nossa Constituição, porque a gente precisa que esteja tudo muito bem escrito para ser cobrado a execução, né? A gente precisaria dizer que tem que ter lugar no ônibus, ou a gente levantaria e cederia espaço ao idoso? Né? Porque aí você já tem cadeira no banco que você tem que sentar para idoso, você vai em locais públicos, local reservado para o idoso, local reservado... Como? Então, são 3. Se chegar a 4, ele fica em pé. Já tem 3. Já está lá. Já está lá. O problema do senhor que foi o quarto que chegou, que não chegou cedo. É verdade. Infelizmente é verdade. Eu estou cansada de contar. Né? É uma triste realidade.
não, é assim, a palavra foge no sentido de dizer assim, vai fazer isso o quê? Né? Mas, acho que assim, existe uma grande responsabilidade na toda a questão das políticas, né, de políticas públicas, e falando da assistência social, né, que é a política que eu milito, a minha vida toda profissional de militância dentro da assistência social, comportamento profissional, comportamento técnico dos profissionais. Né? Sim, sim. Como me porto, como entendo, o desejo de executar essa política, que essa política esteja em outro patamar, o que é que eu vou conhecer sobre isso e o que eu vou fazer melhor sobre essa política. Né? Eu acho que os serviços, os programas que existem, tecnicamente eles são muito bem escritos. Você lê o serviço de convivência, quem já teve a oportunidade, está lá. O que é um CRAS? É perfeito. Você diz assim, você vai centralizar, as pessoas vão ser atendidas em sua unidade, aquela unidade vai conhecer o que é aquela comunidade, né? Sim. A política de assistência social é uma política cara, muito cara. E, infelizmente, não existe um investimento financeiro ainda para que ela aconteça da forma que se deve. Hoje, em Salvador, se eu não me engano, são 31 CRAS. 31. Tem dentro do pacto de aprimoramento, a última vez que eu vi o pacto de aprimoramento, era uma proposta de 76. Porque você fala a pobreza, a população em situação de pobreza, né? Ali pela capacidade que o CRAS tem de atender, né? São referenciamento de 5.000 famílias. Então, se você dividir o número de famílias em situação de extrema pobreza, né? Pelos 5.000, vai chegar nesse número de 76. Tá? Por quê? Para que o CRAS realmente possa compreender aquele universo que está ali, possa dar uma atenção maior. 30. Nossa, caminho, é isso. Talvez, se tivéssemos um pouquinho mais, estaríamos numa evolução. Mas temos que pensar que andamos muito já. Né, do início de assistência para o que tem hoje, a gente tem um avanço enorme, inclusive na qualidade dos equipamentos que funcionam. Né? Então, assim, o CRAS de 2005 não é hoje o CRAS de 2020, nunca. Não é o CRAS de 2010. Então, a gente tem evoluções de espaço físico, a equipe, eu acho que a gente tem falado do avanço em relação à questão do concurso público para os profissionais, tempo recorde, concurso. Isso tudo traz uma qualidade no serviço que você vai prestar. Dani, pode falar. Nós temos 5 minutos. Não disse que ia passar rápido? É rápido mesmo. Rápido. Mas aí, assim, eu acho que talvez dentro do que se atende a idoso, o maior desafio que nós temos, e aí é um desafio da população, porque eu acho que pode colaborar, um desafio do poder público, um desafio do conselho do idoso, é melhorar a qualidade do serviço em relação a acolhimento de idosos, né? A gente precisa aproximar-se dessas unidades, a gente precisa ter uma compreensão que a gente não pode dizer assim, vai executar conforme a resolução da Anvisa. Ela é bem complexa, né? Quando você fala assim, olha, tem que ter um curador,
cada 2 idosos com grau de dependência 3. Então, o abrigo tem que ter um recurso muito grande. Porque muito grande. Sim. Né? Mas a gente precisa melhorar o geral. Eu acho que isso é um desafio que temos que ter. Sim. Eu acho que o outro desafio, que aí é do município, é fortalecer cada vez mais a questão dos serviços de convivência, o atendimento ao idoso em domicílio, né? Esse acho que é um grande desafio. E sim. como se ter campanha de valorização do idoso. Né? Perfeito. A gente precisa ter a valorização do idoso. Se a valorização do idoso, não adianta nenhum desses serviços estarem em pauta. Se a população não entender que precisa valorizar seu idoso, entender que ele é um bem maior para a sociedade. Ok? Ok, temos 2 minutos. Eu quero te agradecer, né? Anotei um monte de coisa aqui, muita coisa interessante. Consegui viajar no que você falou, consegui fazer várias ligações com a política de assistência. Muito obrigado por essa manhã, por você disponibilizar o seu tempo por nós, conosco. Agradecer em nome da Capemisa Social, da presidente Janete, e queria que você finalizasse. Nós temos 2 minutinhos para poder fechar, para poder salvar o nosso vídeo. Ok. Agradecer a Capemisa, me colocar à discussão, assim, acho que quem está na assistência tem serviço, né? É o dia a dia da gente, tá? Dividir o que a gente conhece é muito importante. Perfeito. Né? Ouvir o outro, trazer, é fundamental. Eu acho que é assim que a gente melhora, né? Que a gente pode estar fazendo uma política pública diferenciada, né? E dia a dia, gente. Ler, estudar, trocar ideias e executar. Perfeito. Obrigada a todos vocês que estão aí conosco desde o início. Algumas pessoas entraram, outras saíram. Muito obrigada, gente. Aguardo vocês na próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse vídeo está salvo no Instagram da Capemisa, tá, gente? Okay.